Fala, meus amores, muito boa tarde aí, como é que vocês estão? Excelente domingo para todos vocês. Pessoal, incrível. Eu quero trazer para vocês aqui uma declaração absurda, declaração não, uma informação, na verdade, absurda de um jornalista que deveria, né, antes de trazer uma informação sobre referente a qualquer clube, né, independente se seja do seu estado ou de outro estado. O ideal é que ele busque informações sobre o clube, né? Ao qual ele quer falar, do qual ele quer falar, para não passar informações erradas, né? E a gente sabe que existe toda uma ciumeira, é, uma certa rejeição da mídia brasileira em geral com o Cruzeiro, uma má vontade com o Cruzeiro, né? Pelo fato de ser o gigante fora do eixo Rio-São Paulo que incomoda, que ganha títulos com frequência, né? Tudo bem que agora a gente passamos pelos os últimos anos aí com dificuldades, né? Por tudo que ocorreu, que todo mundo já sabe, mas de certa maneira, o Cruzeiro é o único clube aí fora do eixo Rio-São Paulo que, que incomoda. E antes de trazer aqui uma declaração absurda, uma informação, na verdade, absurda de um jornalista, né, de São Paulo, eu gostaria de pedir você que não é inscrito no canal, que se inscreva, né, ative o sino, né, o canal é novo, porém, a gente, a gente está aí, né, firme e forte, a gente vai trazer aí cada dia conteúdos, né, produzir conteúdos aí para o canal. Então conto com a ajuda de vocês para o canal crescer. Se inscreva no canal para receber notificações a cada novo vídeo postado aqui na plataforma. Então é isso. Como eu estava dizendo, a gente sabe que o Cruzeiro incomoda, né? E assim, eu vou falar para vocês, eu confesso que eu tomei um ranço da seleção brasileira. Eu sei, gente, muitas pessoas aí vão me julgar. Ah, mas você não é brasileiro, não. Eu gosto da seleção da Espanha. Desde 2010, aquele futebol lindo. Eu aprendi a gostar da seleção da Espanha. Gente, eu amo o meu país, eu amo o meu Brasil. Mas por causa dessa mídia, eu tomei ranço da seleção brasileira. E se o futebol brasileiro é o lixo que é hoje, se o futebol brasileiro é ruim, tem uma qualidade questionável, um baixo nível técnico, é graças a principalmente esses jornalistas aí do eixo Rio-São Paulo. Como assim, Fábio, você fica culpando eles? É simples. Para eles só prestam atletas que atuam no eixo Rio-São Paulo. Não interessa se o jogador joga em qualquer clube do Brasil, que não Flamengo, Corinthians, enfim, a gente sabe, né? Os times de Rio-São Paulo, os 4 grandes de São Paulo e os 4 grandes do Rio de Janeiro. Se o cara estiver jogando um futebolzinho assim, mediano, eles já taxam de craque, né? Se estiver nesses clubes que eu mencionei anteriormente, né? No eixo Rio-São Paulo. Desculpa a redundância, pessoal, mas se esses caras estiverem atuando nos times aí do Rio-São Paulo, essa mídia coloca o cara como, nossa, é um futuro craque. Aí, né, aí acaba fazendo uma propaganda e todo um alvoroço. E esses clubes vendem aí pro exterior um jogador mediano por milhões, porque graças a essa mídia. Agora, se o atleta estiver jogando um futebol espetacular, porém fora do eixo Rio-São Paulo, ou seja, de outro estado do Brasil, aí eles nem mencionam o cara, entende? Aí esse mesmo cara, se é contratado por um grande clube desses estados que eu mencionei aí, desse eixo, né, Corinthians, Flamengo principalmente, aí não, aí no clube de outro estado ele era ruim, ele era mediano, mas quando chega nesses clubes vira craque para esses jornalistas. E sabiam que as convocações da seleção brasileira passa muito por eles, por esses jornalistas aí. Eles são responsáveis sim pelo futebol horroroso que nós temos hoje. Por isso que eu acabei de falar. Se o cara joga um futebol mediano, né, a gente sabe que nós estamos carentes de craque aí. Né? A última geração de craques que tivemos foi a de Kaká, né?
Então, o último grande craque no futebol brasileiro é o Neymar. Então não adianta forçar a barra, porque o Vini Júnior é craque só porque jogou no Flamengo por causa dessa mídia aí. Não, o Vini Júnior é bom jogador, ele não é craque. Não é craque. É um absurdo muita gente falar que o Vini Júnior é craque, o Paquetá é craque, eu já ouvi falar, o Arrascaeta é craque. Não, não são craques. São excelentes jogadores, mas para craque, gente, é Cristiano Ronaldo. Entende? E dentre outros que eu vi, Ibrahimovic, são esses caras, são craques. Kaká, entende? Messi é gênio, né? Messi é outro patamar, Messi é gênio. Ronaldinho Gaúcho é gênio. Pra mim, o maior jogador que eu já vi jogar, e olha que ele atuou no nosso rival, hein? Jogou aí no Atlético. Mudou, inclusive, o patamar do Atlético. Craque é isso, gente. É o cara que muda patamar de clube. Entende? Ronaldinho Gaúcho, pra mim, foi o cara e que eu vi jogar. Eu sei que muitos vão falar, o Pelé, eu tô falando que eu, Fábio, vi jogar. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, é o primeiro. É um gênio. Depois do Ronaldinho, o Messi. Pra mim, os dois ali. Entendem? E hoje, se o cara joga um futebol mediano, se o ponta faz um lançamento e o cara acerta uma meia bicicleta, no outro dia, se atuar no time nos clubes do Rio ou São Paulo, no outro dia, nossa senhora, é caro que tem que vender por milhões. E aí vai fazendo uma propaganda, todo um alvoroço, aí vem um clube de fora e compra por valores astronômicos, né? Caras medianos. Então, assim, e sempre forçando a barra a favor de Rio São Paulo, esses jornalistas aí. Olha o desrespeito desse jornalista mal informado. Ele querendo. O Vampeta pergunta quantas Libertadores o Cruzeiro tem, se são duas ou três, né? Ou três, perdão. Aí esse jornalista aqui afirma, Cruzeiro tem apenas um, Cruzeiro tem um. Assistam aí, eu quero que vocês assistam aí comigo, para depois a gente comentar em cima. Da América, que ele tira o chapéu. Aí o Internacional de Porto Alegre só tem um título de Libertadores. O Santos tem 3. 82, né? 2. O Grêmio tem 3, né? O Botafogo entrou no excelente grupo. Não vai chegar ao Boca Juniors, não vai chegar ao Independente, mas está 2 títulos de Palmeiras, Flamengo, Inter, né? O Atlético Mineiro só tem um. Cruzeiro tem 2 ou 3? Cruzeiro tem um também. Da América, que ele tira o chapéu. Aí o Internacional de Porto Alegre só tem um título de Libertadores. Ouviram aí? Eu vou repetir para vocês verem. Ouvirem aí. Cruzeiro tem um. Olha isso, olha isso. Cruzeiro tem 2 ou 3? Cruzeiro tem um também. Ouviram? Cruzeiro tem um. Uma Libertadores. Gente, tudo bem. Acontece, às vezes o cara não é obrigado a conhecer com detalhes a história de todos os clubes, principalmente de outros estados, né? Mas para uma pessoa falar em um programa, né, que tem milhares de visualizações diárias, né, que a gente sabe que a Jovem Pan tem. O Cruzeiro tem um, assim, ele fala num descaso, o Cruzeiro tem uma. Não é, o cara tem que pesquisar antes. Não é bem assim. E não tem ninguém na direção do programa para corrigir ele, dar uma conferida e falar, não, o Cruzeiro não tem uma, o Cruzeiro tem 2, quem tem um é o Atlético Mineiro. Entende? Então, assim, cara, esses caras têm uma má vontade com o Cruzeiro, um desrespeito. Como que o cara passa uma informação dessa ao vivo e ninguém o corrige? Mas é isso, por causa desses caras, eu tomei ranço da seleção brasileira, ranço. Qualquer seleção que joga contra a seleção brasileira, eu torço para qualquer seleção, menos a seleção brasileira. Me perdoem, mas acabou o futebol brasileiro, acabou. E muito se passa por essa mídia, tá? Que só valoriza jogadores que estão atuando na Europa ou no eixo Rio-São Paulo. Em 2013 e 2014, Cruzeiro e Atlético Mineiro aí ganhando tudo aqui no Brasil, né? Cruzeiro bicampeão brasileiro, nosso rival ganhando a Libertadores. Cara, no mínimo, tem alguns jogadores no Cruzeiro que mereciam convocações. Lógico, né? O Fábio foi o mais injustiçado dele. Mas não, e eu vi essa mídia suja aí, ó, falar, porque o Cássio do Corinthians, né? Quem não se lembra o Fábio merecendo... Não, tem que ser o Diego Cavalieri, na época, lembra desses caras? Excelentes, são excelentes goleiros, né? Só que assim, entende? Agora, se estivesse atuando num gigante de Rio e São Paulo, né? Claro que o Cruzeiro é gigante, mas eu estou falando, se o Fábio
no seu ápice, estivesse atuando no Eixo Rio-São Paulo, teria sido convocado por pressão da mídia, entende? Então, assim, hoje, se o cara surge jogando um futebol mediano nesses clubes aí, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, essa mídia já começa a fazer pressão. Ah, porque tem que ser convocado, é uma injustiça, é injustiça. O cara, futebol mediano, é injustiça, injustiça, faz pressão até que ele é convocado. Muitas convocações da seleção bosteleira se passa pela mídia do Rio, São Paulo, entende? Então eles são responsáveis por esse futebol horroroso da seleção bosteleira, né? E é isso aí, total despreparo, total desconhecimento. Como que o cara vai falar de um clube que ele não conhece a história? Então, no mínimo, para um jornalista esportivo que ele querer falar de algum clube, ele tem que pesquisar o mínimo, o básico sobre a história de um clube, né? Não sair pregando informações falsas. Mas é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal e ative o sino, ajude o canal a crescer e tamo junto. Um excelente domingo, que Deus abençoe a todos.